seu rosto deixava transparecer a sua dor, mas a dor maior estava concentrada em seu coração. Ao ver a humanidade rejeitando seu amor, seu sacrifício de Senhor, como servo ele se humilhou, mas o seu amor foi maior que todo sofrimento, toda tortura e tormento, que foram coisas de momento. O seu amor é eterno, é uma fonte inesgotável, é o amor de Pai. Ao caminhar entre pedras e tropeços, ele sabia que seria o preço da salvação. Seu rosto deixava transparecer a sua dor, mas a dor maior estava concentrada em seu coração. Ao ver a humanidade rejeitando seu amor, seu sacrifício de Senhor, como servo ele se humilhou. O seu amor foi maior que todo sofrimento, toda tortura e tormento, que foram coisas de momento. O seu amor é eterno e incomparável, fonte inesgotável, é o amor de Pai. O seu amor é eterno e incomparável, é uma fonte inesgotável, é o amor de Pai, de Pai, de Pai, é o amor de Pai, de Pai, de Pai, é o amor de Pai. O seu amor foi maior que todo sofrimento, toda tortura e tormento, que foram coisas de momento. O seu amor é eterno e incomparável, fonte inesgotável, é o amor de Pai, de Pai, de Pai, é o amor de Pai, de Pai, de Pai, é o amor de Pai. Amém. As palmas bem forte para Jesus nessa noite. Amém. Glória a Jesus. E nessa noite somos gratos a Deus, então, por estarmos mais uma noite aqui, mais um sábado, mais uma semana que encerramos e mais um mês que finalizamos na presença do Senhor, e agradecidos porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem guardado as nossas vidas, tem dado a provisão em todos os momentos. Amém? Todos nós temos motivos para agradecermos ao Senhor nessa noite, e temos motivos também para continuar confiando no nosso Senhor, continuar acreditando nele, assim como presenciamos a sua bondade, a sua verdade. Amém? E nós nesta noite vamos estar rapidamente meditando num texto da palavra do Senhor, um texto bem conhecido,
mas que nós, com ele, podemos aprender algumas coisas, algumas lições. Se encontra em Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus, nas palavras de Marcos, o capítulo é o 12, capítulo 12, o versículo 41. Capítulo 12, o versículo 41, são apenas 4 versículos, 41 ao 44, que, como eu disse, é uma passagem bem conhecida, é a oferta da viúva pobre. Todos conhecem essa história, essa passagem, este fato que aconteceu. E o Senhor Jesus ensina os discípulos e ensina a nós nessa noite. Amém? Capítulo 12 e o versículo 41. Capítulo 12, o versículo 41. O Evangelho de Jesus nas palavras de Marcos, capítulo 12, o versículo 41. Todos encontraram? Nos diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós lendo esse texto aqui, nós nos transportamos para esse exato momento em que o Senhor Jesus está no templo, de fronte, diante da arca do tesouro, no templo de Jerusalém. Nós estamos lendo esse texto aqui e rapidamente, ao ler, ao meditar inicialmente nesses versículos, nós e muitas pessoas, o que nos traz à memória, o que nos traz à mente, a nosso pensamento, é que esse ensinamento do Senhor Jesus tem um objetivo. Se nós olharmos por cima deste texto aqui, desta passagem, nós, em uma leitura rápida, podemos até achar que o Senhor Jesus está ensinando os discípulos a como ofertar, a como agradar a Deus com dinheiro, a como conquistar Deus, conquistar a bondade de Deus, o favor de Deus, com o que você dá, com a quantidade do que você tem, com a quantidade que você deposita, que você despeja na presença do Senhor. Mas quando nós examinamos esse texto, esses curtos 4 versículos, nós podemos entender e podemos extrair daqui um grande ensinamento que vai muito além do que o dinheiro, que vai muito além do que a oferta, que vai muito além do que
parte financeira de alguma coisa. Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos o que nós podemos, o que nós temos que aprender nos dias de hoje. Jesus está ensinando aqui um ponto importantíssimo do cristianismo, de se estar no centro da vontade de Deus, de alguém que se diz discípulo de Cristo, discípulo de Deus, seguidor de Cristo, crente na sua palavra. Ele está aqui ensinando algo que é fundamental nas nossas vidas. E nós, nessa noite, então, olhando esses 4 versículos, olhando essa viúva, nos transportando mentalmente, imaginando aquela cena, estamos perto do Senhor Jesus e estamos aprendendo com o Senhor Jesus, assistindo e observando uma pobre viúva chegar ao mesmo espaço que muitos ricos, uma pobre viúva chegando perto de grandes homens, de homens ricos, cheios do ouro, cheios da prata, cheios do dinheiro, mas também tem esta pobre viúva. E nós, imaginando esse momento, nós imaginamos essa cena e nos perguntamos, para Deus, o que importa? Para Deus, qual é o melhor? Para Deus, o que chama mais a sua atenção? Será que é o quanto nós damos na sua presença? Será que é o quanto nós temos? Será que é da forma como nós apresentamos, demonstrando aquilo que temos? Ou, semelhante a esta viúva, será que Deus ele atenta para a nossa vontade? Será que Deus atenta para o nosso coração, para aquilo que nós somos, ao contrário do que aquilo que nós temos? Esta viúva chega, ou melhor, primeiro chegam os ricos, e Jesus está ali observando, e junto com ele, aos seus discípulos e seus seguidores, e muitos estão ali observando o momento da oferta, o momento de depositar na arca do tesouro a sua contribuição para o templo. E os ricos, aqueles que possuíam muito, depositavam também muito dinheiro. Então não é a quantidade que chama a atenção de Jesus. E também não é o que nós possuímos que chama a atenção de Jesus. Porque aqueles ricos tinham muito e eles também depositavam muito. Nos diz isso no versículo 41, Jesus observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Então, a quantidade que aqueles ricos depositavam não chamou a atenção do Senhor Jesus. Então, nós temos que acreditar e aprender que não é a quantidade daquilo que nós temos, não é o tanto, não é o muito que vai agradar e fazer a vontade de Deus. E Jesus também observa uma pobre viúva, uma pobre senhora, uma pobre mulher, que era viúva, que com certeza, obviamente, o seu marido é falecido, que nós observamos aqui no versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Junto com aqueles ricos, há uma viúva que vem vindo, vem devagar, vem aos seus passos, vem lentamente, e também deposita ali, talvez com a mesma intensidade, também com a mesma velocidade que aqueles ricos depositavam. Só que ao contrário dessa viúva, ou melhor, ao contrário daqueles ricos que depositavam muito, esta pobre viúva só tinha em suas mãos 2 pequenas moedas que valiam ao mesmo tempo 5 réis.
que valiam pouco, e que 2 pequenas moedas para aquela pobre viúva resolveria talvez o seu problema diário, talvez pagava o seu almoço, talvez pagava o seu café, talvez pagava a sua janta, mas talvez não resolvia o problema dos ricos. Talvez aquelas 2 pequenas moedas eram muito pouco para aqueles ricos que estavam acostumados a viver a sua vida, esbanjando as suas riquezas, mas não deixavam de chegar ao templo e depositar muito dinheiro na presença de Deus. E Jesus observa esses 2 lados da história. Jesus observa os ricos depositando muito, os ricos depositando à vontade, os ricos chegando ali e deliberadamente, sem receio algum, depositavam. E às vezes, talvez nem depositavam, mas jogavam aquele dinheiro, jogavam as suas riquezas, jogavam o que eles traziam para ofertar na arca do tesouro. Mas junto deles vem uma pobre viúva. Vem uma pobre viúva que tem em suas mãos 2 pequenas moedas. E ela não pode fazer como aqueles ricos. Talvez esta pobre viúva, ela vem contando os seus passos e ela não tem a mesma intensidade, ou poderia ter, mas ela não tem a mesma beleza e a mesma alegria e o mesmo sorriso no rosto que talvez os ricos possuíam. Mas ela ia aos poucos, devagar, e talvez um pouco de canto, talvez um pouco envergonhada, ela largava ali suas moedas. Talvez ela largava ali, mas não com desprezo, mas ela largava, depositava ali o que ela possuía em suas mãos. Só que Jesus então observa esses 2 lados da história. E no versículo 43, o Senhor Jesus vai pegar essa situação, vai pegar os ricos depositando muito e a pobre viúva depositando 2 moedinhas, e Jesus vai tirar disso um grande ensinamento para os seus discípulos e também para mim e para você. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: vocês estão observando os ricos depositando muito, e vocês estão observando esta viúva depositando 2 pequenas moedas. Esta viúva depositou muito mais do que o muito dinheiro que os ricos depositaram. Talvez os discípulos fiquem espantados. Talvez eles ficam sem entender. Como assim alguém chega, deposita 2 moedas e essas 2 pequenas moedas valem mais do que todo esse dinheiro, essa riqueza, essa luxúria, essas joias, esses ouros, essas pratas que os ricos estão depositando ali? Como assim? Talvez até nós não conseguimos entender como que Jesus chegou a esta conclusão. Como que para Jesus olhando, como que 2 pequenas moedas valem mais do que tantas riquezas, valem mais do que muito dinheiro. Mas Jesus já vai esclarecer a nossa mente, assim como ele esclareceu para os seus discípulos, que também estavam perplexos, sem entender uma conta, uma matemática, meio sem lógica. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Por que, Senhor Jesus? Por que vale mais o pouco do que o muito para o Senhor? Por que vale mais 2 moedas do que muito dinheiro depositado na arca do tesouro? Por quê? E Jesus responde no versículo 44: porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Primeiro ponto, a primeira resposta do Senhor Jesus. Por que as 2 moedinhas da viúva valem mais do que as riquezas e o dinheiro que os ricos depositavam?
porque os ricos estavam jogando, esbanjando, depositando aquilo que estava sobrando para eles. Ou seja, se eles depositavam 5 mil reais ali, trazendo para os dias de hoje, 5 mil reais, 10 mil reais, provavelmente eles ganhavam um salário, de uns 100 mil. O que é 10 mil reais para 100 mil? O que é 10 mil reais para quem ganha 200 mil? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Esses ricos, esses milionários, esses luxuosos, enriquecidos, poderosos, eles chegam com alegria, eles chegam com prazer e depositam e despejam na arca do tesouro, porque aquilo não vos faz falta, porque aquilo não vai pesar na sua vida, porque aquilo não vai fazer diferença nenhuma, mesmo sendo muito dinheiro. Por isso que a viúva está na frente dos ricos. E Jesus entra no segundo ponto. Primeiro, que os ricos depositavam ali o que sobrava, o que não fazia falta, o que não mudava nada e não alterava nada na sua vida. Segundo, versículo 44. Mas esta, a viúva, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa viúva depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. É por isso que eu disse que Jesus aqui está ensinando não a forma como você tem que ofertar na casa de Deus, não a maneira como você tem que chegar na casa de Deus e dizer, ou talvez tentar impressionar, ou tentar muitas vezes comprar Deus com aquilo que nós temos, ou tentar subornar Deus com aquilo que nós temos, que é o que muitas pessoas fazem, e muitas pessoas ensinam e induzem as outras pessoas a fazerem isto, que é tentar enganar a Deus, tentar subornar, tentar comprar Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você tem em sua conta, com aquilo que você tem na sua vida, com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem, com o tamanho da sua casa, com o ano do seu carro, com o emprego que você tem, com o salário que você tem. Então você está no lugar mais alto, você está em uma posição mais elevada, então você tem que dar mais e assim por diante. Não é isso que o Senhor está aqui usando esta cena de uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas, diferentemente dos ricos que depositaram muito dinheiro. Então o Senhor Jesus não está aqui ensinando a forma como ofertar, a forma como dar, a quantidade de quanto que você dá para Deus. Isto não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Jesus está aqui unicamente utilizando esta viúva, utilizando esses ricos para ensinar para os seus discípulos que eles têm que ter uma reverência, que eles têm que ter um compromisso, que eles têm que ter uma verdadeira intimidade e uma verdadeira entrega para com Deus. Que eles têm que levar a sua vida, dando o melhor de si para o Senhor. A pobre viúva está nos ensinando aqui que ela tinha somente 2 moedas para viver aquele dia. Talvez e o Senhor Jesus mesmo nos ensina que ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Nós não sabemos a hora exata. Claro que com um aprofundamento no texto nós conseguimos descobrir a hora, o momento que era para se ofertar na arca no tesouro. Mas nós não sabemos se com estas 2 moedas ela estava pronta para comprar o seu almoço, a sua janta, o seu café, o seu alimento, a comida da semana, a comida do mês. Não se sabe lá, mas só se sabe que ela resolveu entregar tudo o que tinha.
e tudo que ela tinha não era aquelas 2 moedas propriamente dito, mas tudo que ela tinha naquele momento era uma vontade, era uma tendência, era uma intenção pura e enorme e gigantesca de fazer aquilo que estava ao seu alcance para agradar a Deus. Ela não chega e tenta depositar ali 2 moedas por sua própria vontade, por tentar impressionar a Deus. Mas o que vale mais do que as suas 2 pequenas moedas é aquela intenção, é aquela intensidade, é aquela vontade com que ela se deslocou da sua casa e se deslocou até o templo e caminha a passos lentos até a arca do tesouro e não se importa com o que as outras pessoas estão depositando e não se importa com os ricos esbanjando aquilo que sobra na arca do tesouro. Ela está preocupada em fazer com intensidade, com amor, com entrega, com objetividade, com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu ânimo, fazer aquilo que ela colocou no seu coração. Fazer aquilo que ela propôs no seu coração. Fazer aquilo que era a vontade de Deus. Fazer aquilo que agradaria a Deus. Quantos desses ricos aqui saíram da sua casa, saíram do seu afazer, para tentar comprar a Deus? Para tentar comprar a Deus com a quantidade, com o volume, com os números. Mas mal sabiam eles que eles não estavam fazendo aquilo que era agradável a Deus. Mas Jesus, conhecendo os seus corações, arranca e extrai dessas 2 situações algo que nós precisamos aprender nos dias de hoje. Que nós, assim como esta viúva, não precisamos querer, não precisamos de ninguém, não precisamos tentar impressionar aqueles que estão à nossa volta. Não precisamos mostrar aquilo que temos ou o que não temos. Olha o exemplo desta viúva. Ela tem 2 pequenas moedas, mas o texto não nos mostra que alguém sabia que ela tinha essas 2 moedas. O texto só nos mostra que ela era uma pobre viúva, mas ela vai indo com o seu coração, ela vai indo devagar, ela vai se aproximando da arca do tesouro. Ela vai se aproximando. E quando todos estão ofertando aquilo que sobra, ela está indo, fazendo a sua parte. Ela está indo com a sua determinação no seu coração. Ela está indo e ela não se preocupa o que vão achar da minha oferta. Talvez se fosse nós iríamos até a porta do templo, até a porta da arca do tesouro, e no momento em que fôssemos largar as 2 pequenas moedas, nós pensaríamos: mas eu vou largar essas 2 moedas e todo mundo está largando? E todo mundo está depositando riquezas, muito dinheiro? E por outro lado, nós ficaríamos envergonhados, ficaríamos constrangidos, e talvez muitos de nós pensaríamos assim, que não vai fazer diferença 2 pequenas moedas nesse tanto de dinheiro. Então eu estou precisando, é o meu sustento, é o meu pão, é o meu almoço, é o meu café, é minha janta, é a comida do mês, então eu preciso mais do que eles, então vou ficar para mim. Mas esta pobre viúva, com as suas 2 pequenas moedas, ela chega, e por mais que todos ao seu redor ali estão depositando tudo, ela
pensa diferente. Eu vou colocar aqui todo o meu sustento. Eu vou colocar aqui algo que é muito mais valioso do que 2 pequenas moedas, que é o que está no meu coração, que é a vontade que eu estou de agradar ao meu Deus, que é a vontade, que é a intenção que eu estou, que é a voluntariedade que eu tenho de agradar ao meu Deus. Ela deu tudo, ela deu todo o seu sustento. E o que nós aprendemos com esta viúva? O que nós aprendemos com esse nosso Senhor Jesus nesta noite? Para agradar ao Senhor, você não precisa dar nada. Para agradar ao nosso Deus, você não precisa comprar a Ele. Para agradar ao nosso Deus, você não precisa tentar mostrar o quanto você pode oferecer para Ele. Mas para agradar ao nosso Deus, para darmos tudo o que nós temos, para dar todo o nosso sustento, nós precisamos nos ofertar a Ele. Nós precisamos nos debruçarmos, nos jogarmos aos seus pés. Nós precisamos nos jogarmos à sua vontade. Nós precisamos dar todo o nosso sustento, 100% de nossas vidas, 100% das nossas vontades nós precisamos jogar na arca do tesouro. Precisamos oferecer, precisamos depositar na presença de Deus. Antes de você pensar, ou antes de nós pensarmos em oferta, em dinheiro, em coisas lucrativas para a nossa vida, nós precisamos tentar oferecer e precisamos oferecer a Deus, diante dEle, 100% de nós. Toda a nossa vida, precisamos ofertar a Ele o que esta viúva fez, não dando 2 moedinhas, não dando, eu tenho pouco dinheiro, que é o que muita gente diz, eu tenho pouco dinheiro, então eu vou dar pouquinho dinheiro. Não é isto que o Senhor Jesus está ensinando. Ela deu tudo o que ela tinha, o que estava valendo ali naquele momento não eram suas 2 moedinhas, mas era a intenção que ela tinha naquele pobre coração. Então chegue na presença do Senhor e arranque do seu coração o máximo de zelo, arranque do seu coração a obediência, arranque do seu coração e deposite na presença de Deus o temor, a fidelidade, a obediência. Arranque, deposite do seu coração, deposite a sua vida na presença de Deus, disposto a fazer a sua vontade. Esta é a maior oferta, que esta viúva ofereceu naquele dia. E Jesus ensinou para os seus discípulos. Estão vendo aquela pobre viúva? Ela deu muito mais do que todos aqueles dinheiros que foram depositados ali. Ela deu muito mais. Se nós olharmos pela lógica, não tem lógica. 2 moedas não valem muito mais do que dinheiro. Mas uma intenção verdadeira, mesmo com pouco, vale mais do que muito com uma intenção falsificada. Mesmo você sendo pobre, rico, seja o que for, o que vai agradar a Deus é o que está no seu coração, é a vontade que você se entrega a Ele, é a obediência que você se entrega a Ele, é a fidelidade que está no seu coração, é a maneira espiritual como você posiciona a sua vida diante de Deus. Não tente impressionar ao Senhor com o que você tem, com o que nós fazemos, com o quanto que nós podemos oferecer, com o que nós podemos fazer para agradar a Deus, se a nossa intenção está equivocada, se a sua intenção está equivocada. Nós aprendemos com esta viúva, nós aprendemos com o Senhor Jesus nesta noite. Ofereça a Ele tudo o que você tem. Ofereça a Ele tudo o que você é. Ofereça a Ele tudo o que você tem à disposição. Ofereça a Ele nessa noite, amanhã, depois de amanhã, tudo o que você é na presença do Senhor Jesus. Amém?
Então nós guardamos esta palavra no nosso coração e segunda-feira nós vamos estar aqui novamente e vamos dar início então à escala nova. E depois dessa semana já meditei bastante na palavra e vamos ouvir os irmãos a partir de segunda. Amém? E nós vamos estar aqui na segunda, na quarta, no sábado, louvando ao nosso Senhor neste local, e que vidas venham ser alcançadas e que a palavra de Deus sempre venha a ser pregada neste local, alcançando muitas almas para o nosso Senhor. Amém? Vamos nos pôr de pé nessa noite, agradecemos ao Senhor e que venhamos guardar esta palavra no coração e que ela venha a ser semeada nas nossas vidas e nas vidas daqueles que vão receber em sua casa esta transmissão, o som do microfone, que todos sejam alcançados pela presença de Deus. Amém? Segunda-feira, então, estaremos aqui a partir das 7h30. E você que tem uma súplica, um pedido, um clamor nessa noite, uma necessidade, nós vamos estar unindo a nossa fé e elevando ao nosso Senhor um clamor, um pedido de oração nessa noite. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nesta noite, nós em primeiro lugar queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de entrarmos por esta porta mais um sábado e mais um culto de agradecimento. Nós te louvamos porque sentimos a tua graça, sentimos a tua presença neste lugar e estamos saindo daqui, Senhor, regozijantes, felizes por louvarmos ao teu santo nome, pelo teu santo nome ter sido proclamado, ter sido exaltado e glorificado aqui em nossas vidas. Senhor, meu Deus, que a tua palavra, Pai, seja semeada nos nossos corações nesta noite e que as vidas que vão receber esta transmissão, que as vidas, os lares, as famílias, os casais que venham receber essa transmissão em suas casas, que possam ser tocados, que possam ser libertos, transformados, modificados, salvos, guardados por tua graça, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos livramentos, pelo fôlego de vida, pela saúde, por mais um dia que estamos vivos em tua presença, e nós te pedimos que o mês que está se iniciando, que a semana que está iniciando, venha a ser uma semana, um mês, um restante de ano mais do que abençoado, e eu lhe peço que os milagres venham acontecer, que os sonhos, os desejos, os projetos, os objetivos de cada um venham se realizar e se concretizar, e que tudo aconteça segundo a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é bom e o que é melhor para cada um de nós. Eu lhe peço, Pai, que agora o Senhor nos leve com os seus anjos, protegendo o nosso trajeto até os nossos lares, até as nossas vidas particulares, e que todos venhamos estar, Pai, guardados e protegidos por tua forte mão. E assim nós te agradecemos, nos leve em segurança, nos dê uma boa noite de sono, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E estamos todos despedidos nesta noite na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.